Quando você começa a atingir a excelência nas dissecções e nas realizações de suas cirurgias, com tempo baixos e com menor morbidade, você passa a entender que existem algumas coisas que fazem diferença na hora da dissecção, da cirurgia. Você vai perceber, de acordo com a sua curva de aprendizado, aquele momento que você está realizando a cirurgia é o momento mais simples dentre todo o processo do momento cirúrgico, que vem do pré-operatório, do intra e do pós-operatório. Quando você começa a atingir a excelência nas dissecções e nas realizações de suas cirurgias, com tempo baixos e com menor morbidade, você passa a entender que existem algumas coisas que fazem diferença na hora da dissecção, da cirurgia. Eu cheguei à conclusão dessa minha trajetória de cirurgia até o momento, duas coisas mudam a vida do cirurgião. A primeira delas é o mapa mental e a segunda é o GPS em cirurgia. O mapa mental é quando você tem já mentalizado toda a dissecção que você vai fazer na sua cabeça. E você fecha os olhos, você consegue imaginar a pelve toda aberta, desperitonizada, ou, por exemplo, com a ressecção de todos os linfonodos pélvicos, em que você pode ver todas as estruturas, tanto as vasculares quanto as neurológicas dissecadas. Isso, para mim, é um mapa mental. Mas para você atingir esse mapa mental, você vai ter que passar por um caminho cirúrgico, que é o passo a passo, a padronização, a sistematização daquela cirurgia. E esse é o GPS cirúrgico que você deveria ter para cada procedimento que você realiza. Mas tem uma coisa que faz com que você consiga fazer o passo a passo, ter a dissecção toda completa, com a menor morbidade. O que é esse segredo? São os espaços avasculares. Basicamente, esse aqui é o plano cirúrgico correto. Por que eu falo que é correto? Porque é onde não há sangramentos. Então, quando você consegue, na pelve, definir os 4 espaços avasculares, você atingiu a excelência da sua cirurgia. Por quê? Porque você consegue fazer uma cirurgia completa, complexa, com o menor tempo possível. E isso não é pressa, nem rapidez. É fazer com que você seja eficiente na sua dissecção. E a eficiência é através da utilização da abertura dos espaços com o auxílio do pneumo peritônio. Porque a partir do momento que você desenvolve os espaços de forma lateral, você vai identificando as anatomias das estruturas pélvicas. Então, por exemplo, eu sempre tento mostrar, a gente tem a bifurcação da artéria ilíaca em ilíaca externa e ilíaca interna. Aqui é a ilíaca comum. Se a gente pegar, por exemplo, do lado direito da paciente, a gente tem a ilíaca interna e o primeiro ramo que ela vai dar aqui é a artéria uterina. E aqui, quando ela sobe como artéria umbilical obliterada, que é a artéria ilíaca externa. Se você tem o pensamento de que acima da artéria uterina, medial à artéria umbilical obliterada, você tem o espaço para vesical medial. Lateral à artéria umbilical, para vesical lateral. Esse daqui é o primeiro espaço avascular. Se você consegue identificá-lo, você vê que a dissecção nesse sentido é uma dissecção sem sangramento. Quando você vem para baixo da artéria uterina, você passa a ter o espaço para retal. E aqui também a gente tem, através ou do ureter e lá embaixo do plexo hipogástrico, a gente tem o pararretal medial, conhece ele como espaço Okabayashi, e o pararretal lateral, que a gente conhece como espaço de Lattice. Esse é o segundo e o terceiro espaço avascular. E o quarto espaço, vou fazer aqui o desenho, o quarto espaço é quando a gente continua seguindo o ureter e ele vai entrar no trígono vesical. Aqui é o trígono vesical. Esse espaço aqui é o quarto espaço, que a gente chama de espaço de Iabuki. Esse espaço é um dos espaços mais difíceis de serem encontrados e por isso a gente geralmente faz a identificação dele quando a gente vai fazer parametrectomias extensas ou quando você vai abordar o compartimento anterior em que você necessita da visualização do ureter para evitar lesões e complicações. Então, se vocês conseguirem identificar esses 4 espaços avasculares,
com certeza vocês já terão na sua cabeça padronizado a sua cirurgia de alguma forma, o passo a passo, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Por exemplo, na esterectomia radical ou em cirurgias que eu vou abordar o paramétrio, a primeira coisa que eu faço é identificar o ureter. Depois que eu identifico o ureter, eu venho e tento identificar o espaço da artéria uterina. Por quê? Porque em algum momento, ou eu vou ter que ligar ela aqui na origem, ou eu vou ter que ligar ela perto do útero. Mas eu vou precisar tunelizar o ureter para evitar complicações ureterais, como fístulas, por exemplo. Então, esse é o passo a passo e a estratégia que eu fiz para a minha cirurgia. Quando eu fecho os olhos, eu consigo imaginar como que está a pelve toda dissecada, através da dissecção dos espaços avasculares. Então, gente, esse é o segredo da cirurgia pélvica complexa que eu acredito. Se você se dedicar a conhecer esses espaços avasculares e identificar cada reparo anatômico na dissecção e na orientação de cada estrutura dessa, você com certeza, com o tempo, vai começar a fazer cirurgias cada vez mais complexas em tempos menores. E isso, como consequência daquele momento cirúrgico que eu comentei no início, você vai levar a paciente a ter uma alta mais precoce do que você já faz no seu dia a dia. Certo, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que a gente está postando aqui semanalmente.